Olá, meus queridos alunos. Nós temos aqui uma dúvida de polinômio. É uma dúvida pancada, ou seja, uma questão pancada, ideal para os meus alunos da turma do ITA. Diz o seguinte: dado o polinômio px igual a 2x elevado a 5 menos 3x elevado a 4 mais x elevado a 3 menos 5x ao quadrado menos x mais 1. E que A, B, C, D e E são as suas raízes, ou seja, são 5 raízes. Não disse aqui se elas são reais ou complexas, tá? Determine o valor da expressão. O valor da expressão A elevado a 5 mais B elevado a 5 mais C elevado a 5 mais D elevado a 5 mais E elevado a 5. Você observa que para resolver uma questão como essa, você precisaria, de forma brutal, seria encontrar as raízes desse polinômio e substituir, não é isso? Só que para encontrar as raízes desse polinômio, talvez você encontre aqui raízes complexas que seja bastante complicado de você fazer esse tipo de operação. Então existem alguns métodos utilizados para resolver tal questão, tá? O método mais conhecido é o chamado método de Newton. Mas nós vamos usar um outro método, tá? Não vamos usar o método de Newton, tá? Nós vamos usar outro método. Então, para nós encontrarmos essa expressão de A elevado a 5 mais B elevado a 5 mais C elevado a 5 mais D elevado a 5 mais E elevado a 5, independente se esse A, B ou C, D ou E seja complexo ou real, a gente vai usar esse. A gente vai encontrar direto essa expressão. Então, nós vamos fazer uma divisão. Nós vamos dividir aqui a derivada do polinômio px e dividir pelo px. O quociente da divisão já vai me dar direto esta informação, ok? Então, esse método vamos utilizar, dependendo do contexto acadêmico, né? Você encontrará esse método com os seguintes nomes. Pode ser chamado de método da função geratriz das somas de Newton, porque essa expressão derivada de p de x sobre p de x, ele vai gerar os valores das somas como coeficientes de uma série. Outro nome também que recebe esse método é chamado de expansão em série das derivadas logarítmicas. Até porque nós vamos demonstrar isso aqui, nesse vídeo nós vamos demonstrar esse método. Depois de resolver a questão, nós vamos demonstrar usando exatamente a derivada logarítmica. O método que utiliza essa expressão é uma forma elegante e poderosa de encontrar as somas das potências das raízes SK, usando a derivada logaritmo e também série de potências. Enquanto as formas de Newton, que é mais usada, né, a gente vê bastante, elas são recursivas. Esse método gera todas as somas, diferente do Newton, ele gera todas as somas de uma vez através dos coeficientes de uma série. Então, a partir da divisão, a gente já encontra no quociente já direta a informação. Enquanto as fórmulas originais de Newton, exige que você calcule o S1 para achar o S2, depois o S2 para achar o S3, ou seja, um processo recursivo. O método de Euler, que é também chamado método de Euler, permite que você obtenha qualquer SK através de uma divisão direta ou expansão em série, que é muito mais prático para polinômios de alto grau ou para uso de algoritmo de computação. Então, vamos começar já essa batalha, tá? Olha só. Primeira coisa, a gente vai ter que derivar esse polinômio. E lembrando a vocês como é que é a derivada de um polinômio. Ó, se eu tenho aqui um p de x, que é a elevado a x elevado a n, a derivada desse polinômio vai ser, a gente vai pegar o expoente, multiplica pelo a e diminui uma unidade. Então, a derivada do p de x é o n multiplica com a e o n expoente subtrai a unidade, vezes a derivada da interna. No caso aqui é x. A derivada de x é 1, tá? Então, vezes 1. Isso aqui é a chamada regra da cadeia. Então, a derivada de um polinômio é uma derivada mais simples, tá? A gente não precisa de muita coisa, não. Então, os alunos até mesmo do ensino fundamental, caso estejam fazendo Olimpíadas, ele pode aprender rapidamente a derivar um polinômio, então, sem problemas, tá? Sem precisar de definições e algo mais.
Então vamos lá, nós vamos derivar o polinômio p de x. Vejam então, a derivada de 2x elevado a 5. O 5 vai multiplicar com 2 e o 5 subtrai 1. Então vai ficar 10x². Então repetindo, olha, 5 vezes 2, 10, x elevado a 4. Menos aqui, 4 vezes 3, 12, menos 12x3. Teve um abaixamento aí do grau, tá? Depois, 3 vezes 1, 3x, fica 3x2. Aqui fica 2 vezes 5, 10, fica menos 10x. A derivada de x é menos 1, tá? E a derivada da constante é 0. Então, não apareceu aqui, tá? Aqui eu só botei para vocês, para verificar que se eu pegar o 1 do expoente e multiplicar, fica 1 vezes x. E se eu subtrair 1 menos 1, fica 0. Então, por isso que desaparece aqui, porque x elevado a 0 é 1, porque, enfim, o x aqui é diferente de 0. Bom, então acabamos de derivar e vamos começar o nosso trabalho, que é dividir a derivada, o polinômio derivada, com o polinômio p de x. Você observa que essa divisão, a gente vai usar o chamado método da chave, tá? E nessa divisão, você está vendo que o grau aqui do divisor é maior do que o grau aqui do dividendo. Isso não vai importar nada, ou seja, a gente vai continuar, a gente vai conseguir fazer a divisão com isso, tá? Então, vamos lá, a divisão. A gente vai começar agora essa divisão e vocês vão perceber que exige muita concentração. Qualquer vacilo de continhas que você fizer, você perde a questão. Então, é muito bom para treinar concentração de operações com frações, de multiplicações, divisões. Então, é muito bom para treinar isso, tá? Então, vamos começar. 10x4 dividido por x5. Observe que todos os valores que tiver aqui, ele vai estar embaixo no denominador, tá? Então, aqui eu estou dividindo 10 dividido por 2, que dá 5. E aqui eu estou dividindo o x4 com o x5 embaixo. Então, quer dizer que se eu eliminar 4x em cima e 4x embaixo, vai ficar com x embaixo. Ok? Então, fica 5 sobre x. Repetindo, 10 dividido por 2 dá 5. E x4 dividido por x5, veja que o x5 está embaixo. Quando eu cortar, vai ficar somente um x embaixo. Agora, esse valor, 5 sobre x, eu vou multiplicar com cada uma dessas parcelas do polinômio x elevado a 5. Lembrando que quanto maior o grau do polinômio, maior vai ser a nossa conta, tá? Então vamos começar. 2 vezes 5, 10, né? Vezes x5 vezes 1 sobre x vai dar o 10x². Vem para cá subtraindo 10x². Agora aqui, olha. 5 vezes 3, 15. 15 negativo, vai 15 positivo. E x4 multiplicado por 1 sobre x vai ficar x3. Confere? 5 vezes x3 sobre x. Então vai cortar, vai ficar x2. E vem para cá negativo, menos 5x2. O 5 vezes menos 5 dá mais 25, né? Aqui dá menos 25x2 sobre x, mas vem para cá com o sinal trocado. Então fica mais 25x. O menos 5 sobre x vezes menos x, a gente vai cortar x com x, vai ficar menos 5, vem para cá mais 5. E 5 sobre x multiplicado por 1 dá 5 sobre x, vem para cá negativo. Vamos agora fazer a soma. Essa soma aqui é 0. Essa soma aqui nós encontramos 3x3. Essa soma nós encontramos menos 2x2. Essa soma nós encontramos 15x. Essa soma mais 4. E essa aqui a gente repete, menos 5 sobre x. E vamos continuar o processo. E agora é 3x3 dividido por 2x5. Então vai ficar 3 em cima, 2 embaixo. Tá? Ó, 3 em cima, 2 embaixo. E x3 dividido por x5, eu vou eliminar 3x em cima com 3 embaixo, vai ficar 2x2, não é isso? Então vai ficar 3 sobre 2x2. Então vamos novamente pegar esse valor e multiplicar com cada uma dessas parcelas. Então, 3 vezes 2, 3 vezes 2 dá 6, tá? 6 dividido por 2 dá 3. Dá 3.
E x5 multiplicado por 1 sobre x2 vai dar x3. Ele vem para cá com o sinal trocado, menos 3x3. Aqui, menos 3 vezes menos 3 dá menos 9, vem para cá mais 9. Né? Mais 9 sobre 2. E esse x4 multiplicado por 1 sobre x2 vai ser dividido, vai ficar somente x2. 3x3 sobre 2x2. Vou cortar os 2x daqui com 2x de baixo, vai ficar 3 meio, 3x sobre 2. 3 vezes 5, 15 negativo, corta x2 com x2, sobre 2. Vem para cá, ele é negativo, ele vai positivo, fica 15 sobre 2. 3 vezes menos x sobre 2x2. Nesse caso, vai ficar negativo, eu vou colocar ele positivo. Veja que eu cortei esse x com um x de baixo, então fica 3 sobre 2x. E por fim eu multiplico 1 vezes 3 sobre 2x2, que vai ter menos 3 2x2, trocando o sinal. Bom, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o seguinte, esse cosseno que nós estamos encontrando, ele é exatamente, no final vai dar a soma das potências das raízes, tá? Essa primeira aqui, ó, esse 5 aqui, é a soma se fosse a elevado a zero mais b elevado a zero mais c elevado a zero mais d elevado a zero mais e elevado a zero. Que você já percebe que a elevado a zero é 1, b elevado a zero é 1, c elevado a zero é 1, d elevado a zero é 1 e e elevado a zero é 1. Essa soma vai ser exatamente 5. Se aqui nós tivermos a elevado a 1, b elevado a 1, c elevado a 1, d elevado a 1 e e elevado a 1, ou seja, nós temos a soma das raízes. Se a gente usar girar, a gente vê que a soma das raízes aqui, olha, é 3 sobre 2. Você observa que nós temos 3 sobre 2, a soma das raízes. Então, o que nós estamos encontrando aqui na nossa divisão é exatamente que a primeira parcela do quociente representa a soma das raízes, cada uma elevada a zero. Aqui, a soma de cada uma elevada a 1, depois a soma de cada uma elevada a 2, depois cada uma elevada a 3, depois cada uma elevada a 4 e, por fim, cada uma elevada a 5. Então, eu vou precisar aqui de 6 parcelas para eu chegar no resultado daquele valor que está lá. Tá? Ó, eu vou fazer a divisão até chegar em 6 parcelas, que é o elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, 3, 4, 5, 6. E, portanto, é um trabalho braçal, né? Apesar que não é recursivo, mas exige concentração na divisão, tá bom? Nessa divisão, isso é um bom treino. Então, vamos lá, continuar? Aqui, novamente, eu vou somar, essa soma é 0. Essa soma aqui, olha só essa soma, 9x2 sobre 2 menos 2x2, tá? Eu estou somando 9 meio com 2. Você pode fazer aquela soma de fração, tá? Aqui no caso, ó, esse 2, ele pode ser chamado de 4 sobre 2. Então eu subtraio 9 menos 4, 5. Então fica 5 sobre 2, x2. Ok? Aqui, quando eu fizer a continha, né, eu estou somando 15x com menos 3x sobre 2. Ok? Esse aqui, na verdade, o 15x é 30 sobre 2. 30 menos 3, 27x sobre 2. Aqui eu já tenho 4 mais 15 sobre 2. O 4 sobre 2 é 8 sobre 2. Quando eu somar 8 mais 15, dá 23 sobre 2. Aqui eu tenho menos 5 sobre x, somado com mais 3 sobre 2x. Para aqui ficar 2x, aqui tem que ficar 10, tá? Então, menos 10 mais 3, menos 7 sobre 2x. E aí você repete o menos 3 sobre 2x2. E vamos continuar aí no processo, eu vou dividir esse valor por esse. 5 sobre 2. Bom, 5 sobre 2, a gente já vai ver que vai ser 5 dividido por 2 sobre 2, né? Então fica 5. Esse 2 aqui, ele está no denominador. Então ele vai multiplicar com esse 2 aqui, tá? Porque eu estou dividindo. Tá, ó. Veja que é uma fração, eu só estou dividindo esse com esse. Esses dois valores estão embaixo, o 2 e o 2x5.
Então 2 vezes 2, 4. 4x3, porque eu estou cortando os 2x de cima com 2x de baixo, fica 3x, né? Fica x elevado a 3. Então, nosso quociente vira 5 sobre 4x3. Vamos processo agora. Essa multiplicação, já que eu fiz a divisão, vai ser igual a menos 5x sobre 2. Quando eu multiplicar aqui, vejam, menos 3 vezes 5 dá menos 15, vai para cá mais 15, tá? E x4 com x3 vai ficar só um x. Aqui, quando multiplicar, vai cortar o x3 com x3, vai ficar 5 quartos. Como ele é positivo, vem para cá negativo, menos 5 quartos. Aqui, quando multiplicar, menos 5x2, vai ficar menos 25. Vai para cá mais 25. E corta o x2 com o x2, fica somente o 4. Então, 25, 4x. Aqui, menos x vezes 5 vem para cá positivo, né? 5 quartos de x2, porque eu cortei o x aqui com um x daqui, ficou x2. E aqui, 1 vezes 5, 4x3, eu só repito com ele negativo. Vamos efetuar essa soma, então. Essa soma é 0. Essa soma aqui, veja que aqui é sobre 2. Para ficar sobre 4, eu multiplico aqui por 2, né? Que vai ser igual a 54. Somo com o 15, vai ser igual a 69x sobre 4. Aqui, da mesma forma, eu tenho 2 e aqui tem 4 no denominador. Multiplica por 2, fica 4. Aqui por 2, 46. 46 menos 5 fica 41 sobre 4. Aqui tem 4x embaixo e ali tem 2x. Multiplica por 2 aqui, multiplica por 2 aqui, fica menos 14. 25 menos 14 dá 11 sobre 4x. Aqui nós temos 3x2, aqui 4x2. Multiplica por 2, aqui fica 6. Menos 6 mais 5 fica menos 1 sobre 4x2. E aqui repetiu. Bom, observe que até agora, até o momento, o que nós temos? Nós já temos a soma de A0 mais B0 mais C0 mais D elevado a 0 mais E elevado a 0, que é o 5, é o valor do coeficiente, tá? E não da parte literal. Depois nós temos que A elevado a 1 mais B elevado a 1 mais C elevado a 1 mais D elevado a 1 mais E elevado a 1 vai ser 3. E também temos que A elevado a 2 mais B elevado a 2 mais C elevado a 2 mais D elevado a 2 mais E elevado a 2 vai ser igual a 5 quartos. Tá? Já tem esses valores aí. Vamos continuar então agora a partir desse 69x sobre 4 mais 41 sobre 4. Tá? Então nós vamos dividir esse valor por 2x5. Veja que esse 2x5 está embaixo com o 4. Então 2 vezes 4, 8. Vai ficar 8x4 aqui embaixo, tá? Por que x4? Porque vai cortar com esse x de cima e fica o 69. Então, 69 sobre 8x4. Bom, novamente esse processo multiplicando com cada valor, né? Já sabemos que essa multiplicação vai dar 69x sobre 4. Vem para cá subtraindo. E aqui nós temos menos 3 vezes 69 dá 207. Vem para cá positivo e vai cortar o x4 com x4, fica 8. Depois, 69x3 sobre 8, corta o 3x3 com x4, fica só x embaixo. Menos 5 vezes 69 dá 345, vem para cá positivo. E embaixo, 8x2. Depois, multiplica aqui, fica 69 sobre 8x3. Né? Vamos observando, vamos treinar isso, tá? Observar que eu estou simplificando. E 1 vezes 69, 8x4, vem para cá, menos 69, 8x4. Soma novamente, essa soma é 0. Essa soma aqui, novamente, nós temos, para aqui ficar 8, multiplico por 2. Então, eu vou somar 207 mais 82, fica 289 sobre 8. Menos 11, 4x, né, multiplico por 2, fica 22, menos 69, vai ficar menos 47 sobre 8x. Bom, então a gente faz a subtração somente até aqui. Por quê? Porque nós já estamos próximo do final, tá? E só precisamos só da última parte. Então aqui, ó, aqui eu já fiz essa parte, eu já vou dividir 289, 8 por 2x5, tá? Que nesse caso, esse 2 já multiplica com 8. Porque ambos estão embaixo.
Então, nós vamos ter aqui 289 sobre 16x5. Ou seja, eu já encontrei aqui o elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4. Depois o elevado a 5, que é a nossa resposta final, tá? Então, a gente só precisa dessa parte, não precisa mais fazer essa conta aqui, não. Nesse caso aqui, quando eu multiplicar, eu só preciso multiplicar com esse agora, menos 3x4, também. Porque aqui eu sei que vai dar o mesmo resultado, né? Negativo, vem com o sinal trocado. E aqui eu vou multiplicar menos 3 vezes 289, dá 867, vem para cá positivo, tá? 16x, x porque eu cortei x4 com x5, ok? Quando eu fizer a soma aqui, aqui dá 0, e aqui essa soma já vai me dar o valor daquele que está lá, ok? Ó, olha só. Quando eu fizer a soma aqui, lembrando da mesma ideia, tá? Multiplica por 2 aqui, faz subtração. Nós encontramos 773 sobre 16x. Quando eu dividir esse valor por 2x5, o 16x está junto com 2x5, então fica 2 vezes 16, dá 32, tá? Então fica 32 x6, tá? Um errozinho aqui do slide, tá? Mas é 32 x6. Estou multiplicando 16x com o 2x5. E, por fim, nós chegamos na resposta, tá? Porque esse 5 é as raízes elevadas a 0. Esse 3 sobre 2 são as raízes elevadas a 1. Esse 5 sobre 4 são as raízes elevadas a 2. Esse 69 sobre 8 são as raízes elevadas a 3. 289 sobre 16 são as raízes elevadas a 4. E 773 sobre 32 são as raízes elevadas a 5. Quer ver? Observa aí, ó. Temos esse que vale 5. O outro vale 3,5, o outro vale 5 sobre 4, 69 sobre 8, 289 sobre 16 e, por fim, chegamos na resposta que dá 773 sobre 32. Seria a resposta, então, dessa questão, ok? Vamos, então, agora fazer o quê? A prova, tá? Vamos fazer agora a prova desse método, tá? Também chamado método da função geratriz das somas de Newton, ou método da expansão em série da derivada logarítmica. Então, vamos então provar. Eu tenho um polinômio da forma fatorada, a elevado a n vezes x menos x1. Então, a gente está observando que essa aqui é a forma fatorada. Então, o x1, o x2, o x3, até o xn são as raízes do polinômio, tá? A gente já entende isso, né? E que o an é o termo geral. Bom, então vamos lá. Nós temos o polinômio. Eu vou usar o artifício agora de jogar um logaritmo no primeiro membro e um logaritmo no segundo membro. Isso não altera a igualdade, tá? E, portanto, agora nós vamos ter que derivar essa expressão, tá? Derivar. Só lembrando a vocês, o que nós temos aqui, ó, logaritmo do produto transforma-se em soma de logaritmos, tá? Mas eu vou derivar. Vamos lembrar qual que é a derivada do logaritmo neperiano. A derivada do logaritmo de lnp de x é 1 sobre p de x vezes a derivada da interna, que é a regra da cadeia, tá? Então, neperiano de x é 1 sobre x. Neperiano de a, sendo uma função, né, é 1 sobre a, vezes a derivada da interna, ok? Então, é chamada regra da cadeia, está aí o nosso derivado. Então, derivando aqui o primeiro membro, nós temos a derivada do p de x sobre o p de x. Na segunda agora, nós sabemos que aqui é o neperiano de a mais neperiano da diferença de x com x1, mais neperiano de x menos x2, até chegar no neperiano de x menos xn. Se eu vou derivar cada uma dessas partes aqui, eu vou derivar, lembrando que aqui a derivada de uma constante é 0, tá? Então, a gente vai ter 0 mais a derivada aqui dessa função é 1 sobre x menos x1 vezes 1, porque a derivada de x é 1. Então, fica 1 sobre x menos x1. Aqui fica mais 1 sobre x menos x2, mais até chegar no 1 sobre x menos xn. Então, eu derivei o primeiro membro, derivei o segundo membro. Chegamos nessa expressão, tá? Essa expressão, que é a derivada de p de x ou p de x, que eu vou chamar agora de
razão de Euler, tá? Vou chamar isso aqui de razão de Euler, para a gente ser mais rápido. Nós vamos fazer o seguinte, essa razão de Euler, nós já sabemos que é 0, né? 1 sobre x menos x1, mais 1 sobre x menos x2, até chegar no 1 sobre x menos xn. Vou usar um artifício agora, que é exatamente dividir por cada termo da fração, numerador e denominador, por x, em todas as parcelas. Então, bem aqui eu vou dividir por x, aqui eu vou dividir por x. Aqui também eu vou dividir por x, aqui também dividir por x. Então, todas as parcelas eu vou fazer esse processo, tá? Dividir por x no numerador, dividir por x o denominador. Como é que vai ficar então? Vai ficar então 1 sobre x, e aqui embaixo ficou x sobre x dá 1 menos x1 sobre x. Já que eu dividi por x todos os termos da fração, tá? Aqui também vai ficar 1 sobre x menos 1 sobre x2 sobre x. Mas até chegar no último, 1 sobre x menos 1 sobre xn sobre x. Veja que 1 sobre x ele é constante. Então eu vou colocar ele em evidência. O que fica é 1 sobre 1 menos x1 sobre x, mais 1 sobre x1 menos x2 sobre x, mais reticência até chegar no 1 sobre 1 menos xn sobre x. Bem, observe então que o que nós temos aqui é uma soma de PG infinita, pessoal. Tenta lembrar disso aí, ó. Cada parcela dessa é uma soma de PG infinita. Então nós temos somas de somas. Então, por exemplo, se eu pegar a primeira parte aqui, olha, a primeira parte, que é 1 sobre x vezes 1 sobre 1 menos x1 sobre x, isso aqui na verdade vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1 sobre x vezes. Como isso aqui é uma PG infinita, o primeiro termo é 1, o segundo termo a gente vai multiplicar com a razão, que é x1 sobre x. Lembra da fórmula, tá? A1 sobre 1 menos q. Então aqui é a razão da PG infinita. Multiplica então, fica x1 sobre x. Multiplico novamente, vai ficar x1 ao quadrado sobre x2. Multiplica novamente, fica x1 elevado a 3 sobre x3 e assim sucessivamente. Se eu multiplicar agora cada um, fazer aqui uma distributiva, nós vamos ter a expressão então 1 sobre x, mais x1 sobre x2, mais x1 ao quadrado sobre x3, depois x1 elevado a 3 sobre x4 e assim sucessivamente. Veja então que na outra parcela da mesma forma, 1 sobre x vezes 1 sobre 1 menos x2 sobre x, e portanto, novamente, isso aqui é uma PG, 1 sobre x vezes, o primeiro termo é 1, depois a razão agora já é x2 sobre x, então fica x2 sobre x, que vai multiplicar com a razão constantemente, né? Fica x2 ao quadrado sobre x2, mais multiplica novamente pela razão, que é x2 sobre x, vai ficar x2 elevado a 3 sobre x e assim sucessivamente, ok? Isso vai implicar, quando eu fizer a distributiva, 1 sobre x mais x1 sobre x2, depois fica x2 ao quadrado sobre x3, depois fica o x2 ao cubo sobre 4, x4 e sucessivamente, ok? Se eu fizer fazendo isso com todas as parcelas até a última parcela, você observa que dá o mesmo procedimento, tá? 1 sobre x, a razão é xn sobre x, e portanto você multiplicando com a razão vai gerar uma série de potência, tá? Ó. E assim a gente percebe que nós temos aqui, cada um deles tem uma série de potência, tá? Agora, pessoal, vejam que o resultado dessa razão de Euler é exatamente essa soma. E ela é a soma das somas. Então, se eu fizer essa soma aqui, eu vou ter exatamente 1 mais 1 parcelas sobre x. Ou seja, vai me dar exatamente a soma do elevado a zero. A soma das raízes elevada a zero. Se eu somar agora isso aqui, vai ficar x1 mais x2 mais x3 até o xn. Então, vai dar a soma das raízes. Aqui já vai ser a soma dos quadrados. Aqui a soma dos cubos. E assim sucessivamente. Então, dessa forma, acabei de mostrar a vocês e provar que num problema que a gente tem por aqui, né, ó, que eu vou dividir esse com esse, o quociente da divisão da derivada desse polinômio, o quociente já vai me dizendo quem são, tá? As séries, as potências das raízes.
aqui, como foi mostrado, é a soma das raízes elevado a zero, cada uma. Aqui é a soma das raízes elevado a 1, cada uma, 3 sobre 2. Depois a soma elevada ao quadrado, cada uma. Depois a soma elevada a 3, cada uma. Depois a soma elevada a 4, cada uma. E por fim, chegamos na resposta da soma das raízes elevada a 5, cada uma. Ok? Se pedisse a soma das raízes elevada a 6, cada uma, seria só continuar mais uma aqui. Ok? Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham bastante proveito. É uma técnica poderosa, tá? Exige um trabalhozinho ali para você fazer a divisão, mas se você tiver uma habilidade de concentração, você faz bem rápido isso aqui, tá? Então, um abraço e até a próxima.